Meu Pai, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, ouça a minha oração, a nossa oração, pois o Senhor disse que tudo aquilo que pedíssemos ao Pai, crendo, pedíssemos em Teu nome, sem duvidar, receberíamos. Essa pessoa está aí agora acompanhando esta reunião e decidiu parar tudo para falar contigo. Esta pessoa que está vivendo um momento difícil na sua família, porque não há paz, não há comunicação, união, não há respeito. Essa pessoa que está sentindo a dor da traição que fere profundamente a alma do ser humano. E ele decide colocar para fora essa amargura, esse pensamento ruim sobre alguém ou sobre si mesmo, de tentar contra a vida de alguém ou contra a sua própria vida. Meu Deus, está escrito aqui que o Senhor nos deu autoridade. O Senhor dá autoridade aos teus discípulos, aos que te obedecem, aos que te seguem, sobre o mal, vencer o mal, seja espíritos imundos, espíritos que está fazendo a vida dessa pessoa imunda, seja através do vício, da doença, da promiscuidade, da miséria, da depressão, da violência, da corrupção, seja, meu Deus, a sujeira que for, a imundície que for, o Senhor tem o poder de limpar, arrancar agora da alma, do corpo, da vida de todos os que creem o mal. Meu amigo, coloque a sua mão sobre a palavra de Jesus e diga: meu Deus, eu preciso agora de um sinal do teu livramento. Coloca a tua mão sobre a minha vida, o meu corpo, o meu casamento, diga, e arranca esse encosto. Fale, em o nome de Jesus, todo mal saia. Respire profundo. Entregue-se, renda-se a Ele. Ele está aí, Ele ouve você. Agradeça a Ele, porque Ele livrou você, meu amigo, da morte, para que você o conheça e o glorifique. Oh, meu Pai, obrigado, porque a partir de hoje o Senhor começa a escrever uma nova história sobre a vida deste homem, desta mulher, seja ele pobre ou rico, anônimo ou famoso, tenha sido ele uma pessoa má ou boa, não importa se ele é uma pessoa idosa ou um jovem, o que importa é que agora o Senhor dá as mãos a ele que te invoca. Receba a paz, receba aí agora a luz do Espírito Santo que envolve o seu ser para lhe dar a direção a seguir. Ensina-nos, ó Deus, como falar, como lidar com os nossos familiares, como trabalhar, como te buscar e te servir, como diz as Escrituras Sagradas, para que do nosso íntimo venha fluir o teu Espírito, rios de água viva. Eu declaro esta água, símbolo do teu Espírito consagrada, em nome de Jesus. Beba e tenha agora uma experiência com Deus. Receba agora o abraço do Altíssimo, que marcou um encontro com você. Sim, meu Pai, foi o Senhor que marcou um encontro com todos nós por meio desta oração, porque foi o Senhor que nos escolheu a nós e não nós a Ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nunca erra nas suas escolhas. Eu quero pedir pela vida econômica, financeira de todos os proclamadores do telhado, que todos os meses, em consideração e gratidão, fazem a sua doação para que este programa siga no ar, chegando
a cidades, a lugares e a pessoas aflitas, rejeitadas, sofridas, como um dia nós estávamos. Que todos os proclamadores do telhado sejam abençoados financeiramente e sempre tenham o suficiente para si, para os seus e para patrocinar a tua obra, meu Deus. É o que eu te peço e agradeço. E todos que concordam digam amém. E graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora. Morava com a minha mãe, então eu vivia numa vida limitada. Tinha que ser contado o dinheiro, né? Meu nome é Carlos André, tenho 40 anos, sou empresário no ramo de segurança eletrônica e internet. Antes de ser dizimista, eu trabalhava como empregado, eu não era valorizado, porque eu fazia de tudo naquela empresa. O meu salário era limitado em torno de R$ 1.200. Por isso que eu fui até mesmo pedir um aumento ali para o patrão da empresa na época que falou que não ia dar o aumento para mim. Eu não tive ali uma valorização pelo meu patrão. E nesse tempo, na igreja, eu aprendi como ser dizimista. Eu aprendi que eu sendo fiel a Deus, eu me lançando no altar, obedecendo a palavra de Deus, eu poderia ter uma vida diferente. Foi aí que surgiu uma ideia, né? Surgiu uma ideia de eu trabalhar por conta. E tudo eu comecei a ver Deus. Por quê? Porque a minha visão se abriu quando eu entendi que eu sendo fiel no dízimo, Deus ele me abençoaria. E aí eu comecei a fazer desafios no altar. Não só sendo dizimista, com os 10%, mas fazendo prova com Deus. Porque né, a própria palavra de Deus fala que se a gente provar, Deus ele promete abrir a janela dos céus. E aí eu pedi a conta naquela empresa, né? Fechei alguns contratos, tinha 5 contratos de serviço fechado. Aos olhos humanos eu não tinha garantia nenhuma. Porque 5 serviços fechados, vai acabar o serviço, vou fazer o quê? Mas eu confiei em Deus e confiei também na fidelidade do dízimo. E aí eu comecei. E aí eu trabalhei por conta durante 1 ano e meio. Nesse meio tempo eu me casei. Aí eu falei para minha esposa, vamos abrir o nosso próprio negócio, vamos abrir o nosso escritório. Iniciamos com o escritório de segurança eletrônica e prestação de serviço. E aí a gente começou a conquistar clientes, dia após dia, fomos prestando serviço, fomos fazendo parceria. Hoje nós prestamos serviço para uma empresa americana na área de internet via satélite e também há 1 ano abrimos o nosso próprio provedor de internet, onde estamos avançando na área rural também com o nosso provedor. Hoje eu tenho meu próprio negócio, tenho uma empresa, temos funcionários que trabalham com a gente. Na época, aquele aumento que eu pedi ao patrão foi negado, mas hoje nós tiramos 10, 20 vezes mais o valor do que aquele valor que o patrão ia dar para a gente de aumento, né? Ia me dar de aumento. E hoje, o meu dízimo inicial na época era R$120. Hoje o maior dízimo chega em torno de 3 a 4 mil reais mensais. A fidelidade no dízimo me mostrou o quão importante nós honrarmos a Deus, obedecemos a palavra, porque houve uma transformação não somente na minha vida financeira, mas também na minha vida espiritual. Através da fidelidade eu consegui receber o Espírito Santo, né? E hoje a transformação na minha vida ela não é só fora, mas sim dentro. A importância de ser dizimista me fez enxergar uma outra vida, né? Porque antes de ser dizimista, eu vivia ali uma vida limitada. Era refém de um salário. E hoje nós conseguimos comprar
que a gente quer, a gente consegue comer o que a gente quer, morar bem, temos nossos carros, né? Temos hoje 3 veículos, temos funcionários, temos uma vida com qualidade. Porque se nós obedecemos ao altar, honramos o altar, com certeza Ele vai nos devolver muito mais do que aquilo que a gente espera. Como você está terminando este ano de 2021? Frustrado ou realizado? Honrado ou envergonhado? Triste ou alegre? Próspero ou endividado? Mal-sucedido? O Carlos, ele tinha os seus sonhos e que se converteram em um pesadelo. Ele que morava com a mãe, vivia uma vida limitada, o dinheiro era contado. Este homem que não era valorizado por ninguém. A sua profissão, o seu trabalho também não era bem remunerado, não era reconhecido. O Carlos, ele entrava ano e saía ano, carregando a frustração, a tristeza, a amargura, até que ele aprendeu nas Escrituras Sagradas que o que estava faltando na vida dele não era uma profissão, não era uma oportunidade, não era sorte. O que estava faltando na vida do Carlos é o que está faltando na sua. Eu estou falando com você, que diz: bispo, os meus sonhos se converteram em pesadelos. Eu estou terminando este ano pior do que quando eu iniciei. Qual é o problema? O que está faltando? Está faltando aliança com Deus. Enquanto você não entrar em aliança com Deus, se casar com Deus, que significa entregar a sua vida, a alma, problemas, sonhos para Deus, você vai continuar assim, vivendo um pesadelo, frustrado, humilhado. Veja o que diz aqui o trecho, a passagem bíblica, é o próprio Deus falando, hein? Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Contudo que você fez de errado, com todas as oportunidades que você perdeu, com todas as decepções que você sofreu, com tudo que aconteceu na pandemia, com tudo que você tem sofrido neste ano de 2021, Deus está falando: olha, contudo, eu me lembrarei da minha aliança. Deus, Ele lembrou de você, meu amigo. Ele está sacudindo você aí agora em casa, no sofá, na cama, no trabalho, no carro, você que está nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil. Deus está falando: olha, eu quero fazer uma aliança com você, que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Agora ele está se dirigindo a quem conhece a verdade, mas que desanimou, duvidou, se afastou, saiu da presença de Deus. Você que quebrou esta aliança, mas Deus não quebrou a parte dele. E ele fala: e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Deus está chamando você para fazer uma aliança com Ele, onde você vai ser beneficiado no presente, com paz, alegria, certeza da salvação, prosperidade, família, mas sobretudo a certeza da vida eterna. Essa é a proposta de Deus para você. Domingo, agora, é o último domingo do ano. Às 18 horas, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, vai ser a noite do seu casamento com Deus. Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100.000 palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida? Participe do Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na grande vigília da virada, começando 2022 com o Espírito Santo.
Meu nome é Gislaine Helena Cordeiro, eu tenho 43 anos, a minha vida era de sofrimento, era uma vida de tormento, uma vida de tristeza. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito nervosa, era uma pessoa explosiva, era uma pessoa estressada, ofensiva. Eu não tinha papas na língua, não respeitava ninguém, ninguém. Tudo que eu falava, tudo que eu fazia, tudo que eu pensava era o certo. E esse comportamento me trazia muita tristeza, porque ao mesmo tempo que eu usava essa máscara de defesa, e na verdade era uma máscara de defesa que eu tinha, né? Então eu agredia as pessoas para me defender. Era uma forma de eu mostrar força, e isso me trazia sofrimento. Por quê? Porque a forma que eu tratava as pessoas, né? Depois eu recebia essa consequência desse comportamento, né? Então, eu ofendia as pessoas e as pessoas se afastavam de mim, né? Porque quem que quer estar com uma pessoa dessa por perto? Quem que quer estar junto com uma pessoa, sabe? Que para você estar com ela, você precisa fazer só o que ela quer, o que ela pensa, o que ela acha. E dentro da minha casa também, né? Eu agredia meu marido, eu agredia os meus filhos, né? Eu agredia com palavra, eu agredia fisicamente, eu ia com faca para cima do meu marido. Foi quando um dia, eu costumo dizer que esse foi o meu fundo de poço. E eu estava muito estressada nos meus afazeres da casa e eu fiquei muito nervosa porque eu estava fazendo ali comida. E a minha filha chorando, bebezinho, 1 ano. Ela um bebezinho de colo, sabe? E eu com todo aquele estresse, com todo aquele nervoso, com tudo aquilo que tinha dentro de mim, que eu não entendia na verdade o que acontecia comigo. Eu peguei minha filha e eu levei ela pro quarto. E eu bati na minha filha, só que eu não vi que eu estava batendo na minha filha. E aí foi quando eu voltei em si, a minha filha estava em cima da cama, o bebezinho. Tudo cheio de sangue, que eu tinha batido nela. Aí eu saí do quarto, aí minha mãe virou e falou assim pra mim: Gislaine, você precisa de um tratamento. Você precisa ir para um psicólogo. Você precisa ir para o psicólogo porque você tem problema na tua cabeça. E quando a minha mãe falou aquela palavra para mim, foi quando a minha ficha caiu. Eu falei: olha mãe, eu não tenho problema psicológico. Eu sei que eu não estou conseguindo me controlar, mas eu não vou em psicólogo, entendeu? Eu vou no médico dos médicos. Eu não sei aonde que Deus vai me colocar, porque até então eu não sabia nem quem era Jesus. Eu não sabia por que Jesus, quem era Jesus, o que ele fez. Eu não sabia nada a respeito da fé. E sem saber eu fiz uma oração. E a partir desse momento foi quando Deus começou a falar comigo sem eu saber. E na programação, na época, passava um programa chamado 7 Minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema de todos que te amam, resolvendo o teu. E também eles colocavam 10 sinais de possessão, né? 10 sinais ali, você vai vendo quais são os 10 sinais. Eu tinha mais que os 10. Então eu falei assim, não, eu preciso realmente, eu vou lá nesse lugar, eu vou ver mesmo. E aí, Deus ali, ele foi me moldando, ele foi me trabalhando, ele foi mostrando, ele foi me orientando, me ensinando. Principalmente eu comecei a compreender quem era Jesus, quem era Deus, né? Também eu comecei a entender certas questões internas minhas, porque para mim o problema era todo mundo, menos eu. Então Deus começou a trabalhar essa parte em mim. Eu sozinha, com a minha força, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir superar essas dificuldades que eu tinha. Porque as minhas dificuldades, elas eram na parte emocional. E ali eu comecei a entender que Deus existia, né?
que eu não precisava de secretário. Eu precisava, o termo que eu usava na época, que eu precisava realmente, porque naquela oração lá atrás que eu fiz sem saber o que era, eu tinha falado com Deus. Então ali Deus começou a me mostrar realmente quem Ele era. E nisso foi quando começou o jejum de Daniel, já logo. E aí foi aonde eu comecei a fazer. Eu pedi para Deus me dar direção, né? Porque eu perguntei para o pastor, ele disse, olha, Deus vai falar e vai te dar direção do que você precisa fazer. Eu levantava de madrugada, fazia a oração 3 horas da manhã. Eu deixei de assistir para a programação secular, né? Porque eu gostava muito de assistir televisão, rede social. Então eu deixei tudo de lado para focar mesmo na busca do Espírito Santo. Eu cheguei numa quarta-feira, né? E aí foi quando Deus, na busca, e a gente estava numa busca, o pastor começou a busca, e Deus, ele respondeu, ele veio. Ele disse para mim, minha filha, eu sempre estive com você. Eu não conheci Jesus porque alguém me contou. Eu conheci Ele pessoalmente. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele tirou de dentro de mim tudo aquilo. Tudo aquele ódio. Tudo aquela raiva, sabe? Todo aquela, sabe? Que estava aqui. Estava tudo aqui. E Ele tirou. Ele tirou assim com aquele sopro. Aquela alegria que eu senti naquele momento, foi uma alegria de criança. Foi como se eu estivesse chegando na casa da minha avó, gritando, pulando, brincando, sabe? Então, nesse dia, Ele me selou. Ele selou, sabe? Ele disse assim, eu tô com você. Eu tô com você. Você não tá sozinha. Toma aqui a coragem. Toma aqui a coragem. E aquela palavra ali não era o pastor que estava ali, não era um homem de Deus, ali era o próprio Deus falando para mim. Ali começou a nascer um amor. Só que um amor, aquelas pessoas, aquele sentimento que lá atrás eu tinha ódio, eu tinha raiva, eu era aquela pessoa assim insuportável, sabe? Aquele ódio, aquele sentimento se transformou. Aquele sentimento se transformou pelas pessoas em querer saber o que as pessoas estavam sentindo. Quando alguém chegava estressado perto de mim, até hoje, não é aquele bate e volta, não. Alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Então, a partir daquele momento ali, começou a nascer um amor pelas pessoas. Deus, ele fez a transformação por completo, porque dentro da minha casa, meu próprio marido fala que hoje é como se eu fosse outra pessoa. Não refletiu somente em uma parte, não, refletiu em todas as partes da minha vida, né? Casa, família, familiar, com as pessoas. Então Deus fez, ele não fez pela metade. Deus, ele fez por completo. A Gislaine é uma pessoa, primeiramente, uma pessoa que tem paz. Uma pessoa que tem domínio próprio, que não se deixa levar pelas emoções. E o Espírito Santo, para mim, é a direção. O Espírito Santo, para mim, é o tudo. Porque é como eu mesmo disse para ele. Se eu tivesse que viver nesse mundo sem ele, eu preferia a morte. Preferia a morte. Porque sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não faço nada. Quem me ensinou foi ele. Quem me guiou é ele. Quem me ensina é ele. Quem me guia é ele. Tudo que eu faço é pela direção dele. Então, sem ele, não tem sentido a vida. Agressiva, triste, depressiva, violenta. A Gislaine não era a esposa, a mãe, a filha, a mulher que ela gostaria de ser. Ela perdia o controle dos seus sentidos.
ela perdeu o controle da sua vida. Os encostos a possuía e por isso ela não tinha vida. Mas esta mesma mulher decidiu buscar o Espírito Santo. E claro, Deus que não faz acepção de pessoas, mas está de braços abertos, aguardando a todos quantos queiram casar-se com Ele, aguardou por ela, como está aguardando por você. Você que diz, bispo, eu também sou agressivo, eu sou depressivo, eu sou uma pessoa violenta, eu sou triste, eu não sou quem eu queria ser. Eu tenho sido um monstro para o meu esposo, para minhas filhas, para os meus pais, para a sociedade. Eu não quero ser esta pessoa que eu tenho sido, mas eu não consigo. Então, meu amigo, só tem um jeito. Vá para o altar, case-se com Deus. Domingo agora, é o último domingo do ano. Talvez seja a sua última oportunidade. Você já perdeu muitas oportunidades. Você já desprezou muitas oportunidades. Chegou a hora de você reconhecer o seu real estado espiritual. Você precisa conhecer a Deus. Tenha você ou não religião, seja você famoso ou anônimo, rico ou pobre, você tem uma alma e a sua alma está gritando por socorro. Vá para o altar, case-se com Deus. Prepare uma aliança, seja de ouro, de madeira, de prata, de cobre, não importa o material. Nós vamos ungí-la diante do altar quando você se casará com Deus para receber o Espírito Santo. Domingo, às 18 horas, Deus e você, aqui no Templo de Salomão. Uma tarde especial que irá abençoar o seu lar. A bênção da família em sua casa. Neste sábado, 25 de dezembro, dia de Natal, reúna seus familiares ao redor da mesa às 17 horas e prepare um pão. Ao vivo, o Bispo Macedo dará uma breve mensagem para sua família e fará uma oração abençoando a todos e o pão que vocês irão repartir. Neste dia, a luz de Deus chegará em sua casa. Neste sábado, às 17 horas, sintonize sua TV, computador ou celular em um dos canais da Igreja Universal e participe da bênção da família em sua casa. Prepare a sua família para este sábado, dia de Natal, às 17 horas. O Bispo Macedo, através desta emissora ou através da Rede Record de televisão, entrará no seu lar com a palavra de Deus e uma oração. Prepare um pão, coloque ali à mesa, chame os seus familiares, vizinhos, para que possam compartilhar deste momento da bênção na sua casa. A presença de Deus vai fazer com que haja reconciliação, segurança, prosperidade e paz na sua vida e na sua família. Domingo, às 18 horas, ao pôr do sol, com o estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos iniciar o capítulo 14, falando sobre o número 144.000, que muita gente tem dúvidas e que não entende o que significa este número. Chegue cedo, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não,
brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração passou pra mais todo pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz